E aqui fora, será que esse carinho todo pode se transformar num problema? Pois é, tudo é passageiro e transitório. Eu acho que o certo seria a gente não se apegar demais às coisas, mais ser do que ter. Muitas pessoas buscam a felicidade fora, não como um reflexo da felicidade dentro. E elas são felizes se elas se aplicam aos outros, a alguém. Conseguimos gerar apego com coisas, pessoas e animais. Apego parece amor, mas não é. Amor é esse lugar equilibrado, respeitoso, gerador de autonomia, onde nós olhamos as pessoas e cremos nelas. Amamos tanto que as deixamos ir. E quando vêm, nós nos alegramos. Nós podemos ser felizes com o desenvolvimento e a liberdade e a autonomia das outras pessoas. Mas no desamor, nós nos irritamos com aquilo. E podemos ficar magoados, chateados com a não devolutiva daquilo que estamos dando. E no pseudo-amor, parece amor, mas não é. É nesse lugar que mora o apego. Onde eu projeto as minhas questões emocionais, o meu desconhecimento de mim mesmo, meus medos, raivas, angústias sobre outro ser. E preciso que ele exista na minha vida para que eu não entre em contato comigo. E aí, uso toda a minha força para que ele fique próximo a mim. Vemos muitos jovens nos procurarem dentro desses ambientes de desenvolvimento, treinamentos ou dentro da clínica, com muitas confusões emocionais, com um misto de amor e ódio por aqueles que os criaram. Um misto de desejo de necessidade de ficar, porque compreendem o papel de filhos, mas um desejo enorme de ir, porque não se sentem observados, amados, autorizados a serem quem eles são. O apego tem essas características. O apego, em última instância, é sufocante. Sobretudo sufocante para aquele que o recebe, porque ele recebe como se fosse amor. Um movimento de pseudo-amor. Um movimento que não o escuta, um movimento que não o enxerga, um movimento que tira dele forças para existir. E eu vejo pessoas, às vezes, que se dedicaram uma vida dando-se, por exemplo, a uma causa. E quando chegam numa certa idade, elas começam a ficar amargas, tristes, deprimem-se. Eu fico me perguntando, se elas eram felizes, por que agora elas estão infelizes? Na verdade, havia uma tentativa de felicidade, uma busca de felicidade, colocando fora, mas como compensação de algo que faltava dentro. Há muitas pessoas que se fixam nos animais e fazem dos animais filhos, até descaracterizam o animal, lhe desrespeitam a espécie. Porque um animal, ele tem as suas características próprias. Se eu pego um animal muito belo, peludo, que vive, por exemplo, numa região fria, e eu trago para Belém do Pará, gostando do animal, querendo ser feliz cuidando de um animal belo, porque na verdade eu quero ser belo. Se eu faço isso com o animal, eu maltrato o animal, porque isso não faz parte do hábitat dele. Se eu visto como uma pessoa e imprimo ao animal essa tortura, porque às vezes é uma tortura, o animal tem que se ajustar como se fosse uma pessoinha. Eu, para tentar alcançar a felicidade, promovo às vezes ações
que beiram o maltrato dos animais. A intenção não é essa, mas às vezes eu desrespeito o animal quando não o considero dentro da sua espécie. No caso dos animais mais próximos a nós, gatos e cachorros, por conviverem tanto tempo conosco, eles foram desenvolvendo padrões físicos que fazem com que nosso cérebro os reconheça como bebês, filhos. E aí ativam em nós processos paternais e maternais, e nós de fato projetamos sobre ele todo o nosso exercício de cuidado, mas eles são animais. Recebam com todo o amor do mundo o que eu estou dizendo. Por mais que você eduque, instrua e que seu animal quase fale, se ele entrar no cio, ele não vai te escutar, porque ele não consegue parar de ser quem ele é. E toda vez que eu projeto, imaginando que ele é algo que ele de fato não é, será que eu sou fonte de prazer, de equilíbrio para aqueles animais? Tentar transformar os animais em pessoas é um equívoco, como é um equívoco reduzir uma pessoa a uma conduta animal. Então, ser feliz através dos animais, das plantas, através de algum hobby externo, isso é uma tentativa. Na busca de buscar a plenitude interior, eu faço essas movimentações, mas se não houver uma congruência interior, se eu não estiver conectado com a minha essência crística, se eu não estiver mergulhado na minha capacidade de poder estar pleno amando-me, eu em vão vou tentar encontrar fora esse estado de bem-estar pleno que não está dentro. Me entrego a essas ações, mas há sempre um vazio, há sempre um travo demonstrando que algo não está bem conectado. O apego, em última instância, não é amor. O apego, em última instância, é retirar do outro a autonomia de ser quem ele é. Os neurônios espelhos, eles funcionam fazendo com que, pelo estímulo, por exemplo, visual, eu sinta o que você tá sentindo aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar um alfinete, imagine um alfinete aqui no meu dedo. Mas, Arismar, eu não vou sentir o alfinete. Sim, você não vai sentir, porque existe um grupamento de neurônios específicos que inibe você sentir aqui, mas o processo anterior a sentir, como se estivesse alfinetando seu dedo, está ocorrendo. Mesmo que você saiba que não é em você, que está lá fora, esse processo ocorre. E isso é interessante nós imaginarmos tudo isso, porque esse circuito dos neurônios espelhos vai me permitir sentir o que o outro está sentindo. Ele vai me permitir uma maior empatia, ele vai me permitir o desenvolvimento da compaixão. Ele vai me permitir, então, que eu desenvolva pelo outro esta necessidade de comunhão do meu próprio ser espiritual, fazendo com que eu compartilhe a minha alegria com esse indivíduo. O compartilhamento da alegria, ela é saudável, porque através desse processo dos neurônios espelhos, a minha alegria pode ser a sua, passa a ser a sua alegria também. Embora eu tenha que diferenciar essa situação de que eu não posso necessitar de você ou de alguém ou de um animalzinho para ser feliz, para ser alegre, mas eu posso compartilhar através desses neurônios espelhos a minha felicidade contigo. E isto nós temos toda a estrutura neuronal que nos permite que isso seja uma realidade. Então a gente pode e deve cuidar dos animais, das plantas, harmonizar-se com a natureza como um reflexo daquilo que vai dentro da alma, a exemplo de Francisco de Assis, que falava com as flores, com o vento, com a água, com o sol, e falava com esses elementos da natureza com a simplicidade de alguém que se sentia filho de Deus e entendia a criação, de dentro para fora. Felicidade é tudo que a gente quer. Desde a minha adolescência, o sonho de ser mãe fazia parte dos meus planos. E pensava comigo,
Se na fase adulta eu não conseguir compor umas famílias nos moldes convencionais, eu vou me utilizar das vias da adoção. Após adquirir minha estabilidade e independência financeira, no segundo semestre de 2000 fui à Vara de Infância e Juventude e dei entrada no pedido de adoção. A gestação psicológica e emocional se deu no pré-natal da adoção. Na entrevista com a técnica social, a minha única condição era que a criança fosse um bebê. E quando ela me perguntou se caso ela tivesse algum problema de saúde eu a aceitaria, eu lhe disse que sim, desde que tivesse condições financeiras para lidar com esse problema. Em abril de 2002, a técnica me ligou perguntando se eu aceitaria conhecer um bebê recém-nascido que for entregue para adoção e cuja genitora era portadora do vírus HIV. Ela me disse ainda que eu era a terceira família da lista de espera para a qual estavam ligando. Eu lhe respondi sim, quero conhecer a criança. A visita foi agendada para o dia seguinte. Era um menino. Haviam-lhe batizado com o nome de Rafael. A técnica então me informou que, se eu quisesse ficar com a criança, por se tratar de um bebê, o acolhimento era imediato. Meu Deus! Fiquei ali por alguns minutos com aquele bebê nos meus braços e me perguntando agora o que fazer. E se eu me afeiçoar a ele e desenvolver a doença, o que faço? Um turbilhão de perguntas e apenas uma certeza. Eu não vou deixar essa criança aqui. Eu vou acolhê-lo como meu filho e correr os riscos que se fizerem necessário para ser sua mãe. Hoje o Rafael é um rapaz lindo de 19 anos que amo profundamente. Com ele aprendo a ser mãe um pouco a cada dia. E acho que ser mãe é isso, um exercício contínuo de desapego que me ensina a amar sem impor condições. Faria tudo de novo? Com certeza. Essa trajetória, por mais desafiadora que tenha sido, revelou-me o sentido da minha existência e, com ele, o caminho da minha felicidade. Só amor e paz pra gente ser feliz. Sai dessa mentira, dessa enganação. Sua vida aqui um dia vai passar. Abre essa cabeça e o coração.